Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo George e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como a gente faz circunferências na perspectiva isométrica, tá? Então eu já deixei pronto aqui o nosso ortoedro, tá? Que é o espaço onde a gente constrói a nossa perspectiva, tá? Então aqui, para iniciar, aqui é a minha vista frontal, a minha vista lateral esquerda e a minha vista superior. Então, para eu poder começar a aplicar a técnica aqui dentro, né, eu tenho que primeiro entender, a partir das minhas vistas ortográficas, onde é que essa parte circular vai estar posicionada. Então, vai estar uma meia circunferência desse lado, né? Vai estar desse outro lado, um círculo inteiro aqui, um outro aqui em cima. Onde é que ela está posicionada? Então, eu tenho que entender, a partir das minhas vistas, ortográficas, tá? Aqui eu trouxe, vou mostrar um exemplo para vocês de um vídeo que eu já gravei, que é, eu vou identificar onde que essa parte circular ela está sendo representada. Então aqui é na minha vista superior, tá? É onde eu consigo ver esse arco, tá? Essa parte circular é essa daqui que é igual a essa outra daqui, tá? São formas de visualização diferentes. Então aqui eu tenho a vista ortográfica, frontal, lateral, esquerda e superior. Então quando eu estou olhando na frontal, eu não consigo visualizar, quando eu estou olhando daqui, né? Dessa parte, na minha vista frontal, aqui é superior, obviamente. Mas aqui é a minha vista frontal. Quando eu olho nesse sentido, eu vejo essa parte daqui, ó. Eu vejo esse ponto e esse ponto, que é exatamente esse aqui, ó. Esse e esse. Então, quando eu vejo ela de frente, eu vejo esse retângulo, tá? Aqui é circular, mas eu não consigo visualizar aqui. A mesma coisa aqui na minha vista lateral esquerda. Quando eu estou olhando nesse sentido, eu vejo somente esses limites, esse e esse, que é exatamente esse e esse, tá? Então, eu vou conseguir visualizar, entender que isso daqui e isso é uma particular na minha vista superior. Isso muda de vistas para vistas. Então, se eu fosse construir essas vistas ortográficas aqui e fosse construir a minha perspectiva isométrica, eu ia aplicar a minha técnica circular onde? Aqui na minha vista superior, tá? Que é dessa parte aqui, ó. Esse arco, ele seria representado aqui em cima. Então, era aqui em cima que eu tinha que aplicar a minha técnica circular. E não aqui na minha lateral, e não aqui na minha frontal ou na minha lateral esquerda, tá? Mas vamos começar. Voltando do início, né? Para a gente começar a fazer o traçado, né, da técnica, eu tenho que entender e estabelecer o plano onde é que essa perspectiva, essa circunferência vai ser executada, né? Então, eu vou, né, traçar, obviamente, um quadrado, que é dentro dele que eu vou aplicar a minha técnica, tá? Então, eu construí aqui, né, esses dois ortoedros com a medida de 6 por 6, tá? Todos os lados têm 6. Então, para ficar mais fácil aqui no vídeo. Então, para mim poder aplicar essa técnica, eu vou utilizar, né, como eu disse, para facilitar, eu vou fazer a marcação no meio, tá? Eu vou marcar o meio de cada face dessa para a gente poder começar. Eu vou começar primeiro por essa daqui e eu repito aqui, tá? Então, para a gente começar, a gente vai, como eu mencionei, marcar os meios, tá? Então, como eu mencionei aqui, é 6, ó. Isso tudo, essa marcação é só para me ajudar. Então, vem aqui, ó, 3 aqui. Eu acredito que esteja bem clarinho, mas eu acho que vocês conseguem dar o zoom. Então, acho que vai dar para vocês verem. Aqui eu vou aplicar a técnica em todos os lados, tá? Então, por isso que eu vou marcar o ponto médio, né, que a gente chama, em todas as minhas faces, tá? Pronto, marquei todas.
né? Agora eu vou começar a aplicar a minha técnica. Eu vi que ficou bem clarinho, mas vocês entenderam. Eu estou marcando o ponto médio de cada face dessa. Então, se aqui é 3, eu marquei aqui esse tracinho, ó. Dá para ver bem clarinho no ponto 3. Aqui 3, 3, 3, 3 e assim por diante, tá? Então, para mim poder começar essa técnica, eu tenho que começar a partir de um ponto. Eu vou começar a sair linhas, que é um V que a gente chama, né? O oposto. Vai ser assim, ó. Vai ser assim nesse sentido ou nesse sentido. As linhas elas saem do ponto do ângulo maior da minha peça, que é esse lado e esse daqui, tá? Então, se vocês verem, essa abertura aqui, o ângulo dessa parte é menor do que esse. Esse daqui tá mais, tá? É só lembrar disso. Então, vai sair daqui, daqui, daqui e daqui, tá? Que são os ângulos mais abertos. Aqui, comparando esse com esse aqui é maior, tá? Mas eu vou fazer uma marcação direitinho, é só vocês decorarem que vocês vão conseguir compreender. Então, eu vou começar primeiro, eu fazer 3 círculos, tá? Em cada face dessa. E aí, vou começar primeiro por essa face que é a frontal. Então, vou começar saindo as marcações que eu falei, que são os V, que é, a gente vai sair daqui e vai vir para o ponto médio desses dois lados. Vai sair daqui e vai vir para esses dois pontos médios, tá? Então, é sempre assim, esse V, tá? Indo para o lado oposto. Então, eu vou sair daqui e vou vir para esse meio e para esse meio. Vou pegar minha régua e vou fazer essa ligação. Então, saindo daqui e vou até esse meio aqui que eu já tinha marcado. Então, por isso que eu marquei o ponto médio, que é para auxiliar nisso, tá? Então, eu venho aqui, ó. Pronto, saindo daqui a esse ponto médio, tá? E daqui para cá. Então, como eu expliquei, é o V, tá? Novamente. Pronto, fiz esse lado, agora eu vou fazer daqui, tá? Se eu faço desse lado daqui, é bom que eu fiz dois, eu vou fazer aqui o outro lado, tá? Fazendo o errado. Aqui vai ser o certo, aqui vai ser o errado, tá? Vou sair daqui e vou vir para esses dois lados, que é o oposto, né? Observa, esse V e esse V. Então, sai daqui e vem para esses dois lados. Então, pego aqui esse ponto e venho para esse meio, tá? Aqui, depois para cá. Pronto, fiz essa marcação. Essa é a minha técnica. Se eu saio esse V daqui para cá, vai dar errado, tá? Então, fiz aqui, vou fazer aqui e aqui, tá? Então, vou fazer aqui e volto já pronto. Pronto. Eu já apliquei a técnica em todas as 3 faces, tá? Minha vista frontal, minha vista lateral esquerda e a minha vista superior, tá? Como eu mencionei, a gente sempre sai do ângulo maior. O ângulo maior nesse caso vai ser esse lado daqui. Vou fazer essa marcação, ó. O ângulo maior é esse lado. Esse lado. Vocês vão decorar isso, tá? Esse lado. Depois esse. Depois esse. Pronto, então, essa face frontal, a gente sai daqui e vem para o oposto. Sai daqui e vem para o oposto. Daqui para cá, né? Para essa face lateral esquerda, saindo daqui. E daqui de cima vai vir para o oposto de baixo. Agora na face superior, saio daqui e vou para o oposto, né? E vou daqui de trás e vou vir para frente. Então aqui, ó, esse é o ângulo maior.
Então, decorem que a gente sempre sai essas marcações, esses V, a partir desses pontos que eu marquei. Se for diferente disso, vai dar errado, tá? Então, é exatamente isso. Aqui eu vou fazer o errado, o que a gente não deve fazer. Eu vou sair desses pontos aqui, ó, de baixo, tá? Cadê? Eu vou sair desses pontos aqui, nesse outro lado, para vocês entenderem qual é a diferença. Então, o que vocês devem fazer em casa é exatamente isso. É fazer dessa forma certa e da forma errada. Aí, se vocês fizerem isso, vocês não vão cometer mais esses erros de trocar esses pontos, tá? Então, seguindo agora, tá? Vou até sair da frente porque fica até mais claro. Então, vou pegar o meu compasso agora, tá? Ó, vou pegar o meu compasso. A gente tem a ponta seca, que é essa que fura, e o grafite, tá? Essa ponta seca eu vou posicionar nesses pontos, tá? E nesses pontos aqui também, ó. Deixa eu só marcar. Aqui eu vou dizer que é um... Aqui eu vou fazer assim. Vou dizer que aqui é o 2. Vou dizer que aqui é o 2. Aqui vai ser o 1. Aqui vai ser o 1. Então, 1, 2, 3 e 4. 3 e 4. É só para vocês entenderem a marcação. Tá? Então, eu vou posicionar a minha ponta seca, essa ponta que fura, nesses números. Tá? Então, daqui para fazer esse lado de cima. Nesse 4 para fazer esse lado menor. Nesse 3 para fazer esse lado menor. E no 1 para fazer esse lado daqui. Eu vou explicar direitinho. Então, lembrem desses números. Eu só posiciono a ponta seca do meu compasso, essa que fura, nesses pontos, tá? Então, lembrem. Deixa eu só marcar aqui, ó. Uma bolinha aqui, outra bolinha aqui. Pronto. Eu vou fazer primeiro esse lado daqui, ó. Esse lado. Como eu mencionei, a ponta seca do meu compasso, essa que fura, tá? Ela vai ser posicionada nesse encontro, nessa interseção. Então, para dar certo, essas linhas, você deve marcar o ponto médio desse lado. Se você marcar um pouco mais para lá, já vai dar errado. Então, tem que estar exatamente no meio e sair daqui e vir para cá. Aqui tem que estar exatamente no meio desse lado, que é para quando essa linha sair daqui, a gente ter exatamente esse ponto 3, nesse exato lugar. Então, se eu não tomar esse cuidado, eu vou acabar me prejudicando porque não vai dar uma circunferência, tá? Então, eu vou posicionar a ponta seca no meu compasso aqui, ó, nesse ponto 3, tá? Nesse ponto 3, vou fechar até esse ponto daqui, deixa eu só ficar um pouco mais próximo, daqui, ó, nesse ponto, aqui até aqui, aí eu confiro se o outro lado também tá dando a mesma coisa, e isso tá batendo aqui, ó. Como que eu tenho certeza? Cadê? Aqui a ponta seca do compasso está exatamente nessa interseção, no ponto. Quando eu viro, ela bate. Cadê? Estou vendo aqui, porque eu estou olhando para o vídeo. Só ver. Pronto. Aqui tá. E aí aqui também. Pronto. Agora é só fazer o giro. Então eu seguro aqui em cima. Ó, aqui nessa ponta aqui em cima. Aqui. E vou rotacionar. Tá? Como tá em... Vocês estão aqui em cima, então vocês não conseguem visualizar tanto. Acabei mudando aqui o ponto. Agora vai. O meu passou um pouquinho que acabei movendo o ponto, mas vocês vão entender, vocês vão compreender. Beleza. Para fazer esse lado menor, posicionei a ponta seca no 3. Para fazer esse outro lado menor, eu tenho que colocar a ponta seca no 4. Se eu posicionar a ponta seca aqui, nesse daqui, girar, não dá certo. Então, eu tenho que posicionar aqui no 4 e fechar aqui. Tá? Então, deixa eu só posicionar no ponto certo. Não era para me ter marcado essa bolinha azul, porque me confunde um pouco. Deixa eu só ajeitar. Aqui tá certo, beleza, pronto. E é só fazer o giro. Pronto, fiz isso. Já marquei esse lado. Para me fechar aqui, ó, eu tenho que posicionar a ponta seca para fazer esse lado, né?
eu tenho que posicionar a ponta seca no 2 para fechar esse lado do 1. Então, vamos lá. Posiciono a ponta seca no 2. Vou abrir até esse ponto aqui em cima, tá? Aí eu verifico se aqui também tá batendo esse outro lado. Tá exatamente igual aqui, ó. Sai da frente aqui e bate exatamente aqui. Deixa eu só ver direitinho. Aqui. Pronto, eu vou fazer assim mesmo porque... Beleza, posicionei ali no 2 e vou fechar esse lado. Coloquei aqui e fiz esse giro, ó. Deixa eu tentar escurecer mais para ficar visível. Pronto, tá vendo? Então, botei a ponta seca no 2 para fechar esse lado. Agora, para mim fechar aqui, vou posicionar a ponta seca no 1 e fechar, tá? Coloquei a ponta seca no 1 e vou fechar aqui, ó. Beleza, tá certinho. Pronto. É exatamente isso. Fiz a circunferência nesse lado, tá? E eu faço a mesma coisa para esses outros lados. Então, vou posicionar aqui, ó. Nesse lado tá 1, aí aqui vai ser o 1, aqui embaixo vai ser o 2. Eu vou repetir o mesmo número, tá? Para vocês entenderem. O 2, tá? Aqui vai ser o 3 e aqui vai ser o 4. Pronto, já nessa face lateral. Vou posicionar aqui agora. O 1 tá aqui, o 2 vai ser ali, o 2 vai ser aqui em cima e vai ficar o 3 e o 4. Pronto. Então, posiciona a ponta seca igual eu fiz. Para me fechar aqui, ó, esse lado, posiciona a ponta seca no 1, abrir até esse ponto aqui e vou fechar aqui assim, ó. Ó. No caso é um pouco mais, mas só para vocês entenderem. Posicionei aqui, vi se tá certo, ó. Pronto. Pronto. Marquei ali. Fechar esse lado, então posicionar a ponta seca no 3. Verifiquei aqui. E aqui, beleza. E vou fechar aqui. Fechei esse lado, vou fechar esse lado aqui. Posicionar a ponta seca no 4. Verifico aqui essa abertura, se coincide exatamente nesses pontos. Então aqui tenho que fechar um pouquinho, tá? Beleza. Aqui tá errado. Posicionei aqui, ó. E fiz o giro. Posicionei a ponta seca no compasso no 2 e vou fechar esse lado, tá? Cheguei aqui, deixa eu ver se tá certo. Vim nessa abertura, verifiquei se aqui bate, beleza, bateu. E vou fechar agora, ó. Só posicionar aqui porque fica ruim. Pronto, fiz aqui. A mesma coisa para esse outro lado, tá? Então, deixa eu só focar aqui, que não tava. Beleza, vou fazer esse lado agora mais rápido. Posicionei a ponta seca de compasso no 4 para fechar esse lado. Tá? Aqui e aqui, beleza? Eu vou fechar. Pronto. Vou fechar esse lado do 3, posiciono a ponta seca no 3. 3. Verifico se bate exatamente nesses pontos aqui. Beleza, só um pouquinho mais. E aqui também, pronto. E vou fazer esse giro. Acho que vocês já compreenderam, tá? Vou posicionar a ponta seca de compasso no 2 e vou fechar esse lado aqui do 1, tá? Deixa eu só focar de novo, beleza? Só travar aqui, pronto. Posicionei a ponta seca de compasso no 2 e vou abrir até esse ponto daqui.
esse ponto. Aí verifico se ele bate, verifico se bate com o de cima, então tem que aumentar um pouquinho. Pronto, e vou fazer esse giro. Beleza? E vou fechar esse lado. Posiciono a ponta seca de compasso no 1. Verifico se bate nesse ponto. Verifico se bate aqui, beleza, certinho. E agora eu vou fechar aqui, ó. Pronto. Fiz a técnica circular em todos os lados. Se eu fizer diferente disso, vai dar errado. Aí eu vou fazer outro vídeo agora e vou mostrar a forma errada de executar essa circunferência. Tá? Aqui é a forma certa, aqui vai ser a forma errada. Tá? Então eu espero que vocês tenham compreendido em relação à posição desses pontos e onde que a gente sai para fazer esses V. Tá? Então a gente sai daqui e vai para o oposto. Sai desse lado, vai para o oposto. Tá? Então para isso eu tenho que marcar o ponto médio de cada lado, para encontrar exatamente esses pontos 3 e 4. Né? Se eu quiser nomear com outro número, pode ser, uma letra qualquer. Mas eles têm que estar exatamente aqui. Porque se tiver um pouquinho mais para lá, um pouco mais para cá, um pouco mais para baixo, dá errado. Tá? Aqui até deu uma diferençazinha, porque eu acho que teria que vir um pouquinho mais para cá. Mas tudo bem. Tá? Então, lembrar desses pontos aqui. Então, anotem, decorem essa posição. Então, daqui, as extremidades. E aqui o centro. Lembrem. Todas as 3 extremidades e o centro. Só. Tá? 3 extremidades e o centro. E os 2 pontos dentro do círculo. Aqui, aqui e aqui, né? Dentro do quadrado. Aqui tem um quadrado, as 2 diagonais e as 2 bolinhas do centro. As 2 diagonais e os 2 centros. As 2 diagonais e os 2 centros. Então lembrem disso. Tá? Tirem print aí. Deixa eu só focar de novo. Deixa eu dar um zoom. Pronto. Tentem decorar isso daí, tirar print, fazer o que for para vocês não cometerem o erro, tá? Então, espero que realmente vocês tenham entendido. Se tiverem dúvida, é só mandar mensagem para mim, ou aqui ou no WhatsApp, tá? Muito obrigado.